Meus companheiros, aqui para mais um vídeo a bordo de quê? KTM 1290 Adventure S. Pois é, um grande maquinão. Opa, a primeira, por mais estranho que pareça, em 15 anos de moto mais intensiva, é a primeira vez que estou a testar uma KTM, seja ela qual for, ok? Esta é a minha primeira KTM, a 1290 Adventure S. Saídinho agora aqui do stand. Vamos ver se não é por esta que eu troco a Suzuki, a V-Strom 1050 X3 XT. Mais uma vez quero agradecer à Norbox a cortesia de me ter cedido a moto. Ok. É uma moto que até a ver, opa, estou a achar estranho, um bocadinho estranho a posição das pezeiras. Ou seja, acho que as pezeiras, por exemplo, comparativamente com as minhas, estão muito em cima. E depois, a posição de condução no banco obriga-me a ter ou levar as pernas muito abertas. Quem sabe, esta KTM 1290 tem dois depósitos, ou seja, dois depósitos aqui de lado, o que lhe confere outro tipo de ciclística. Dizem também que lhe dá outra estabilidade que na grande generalidade das motas não acontece. Vamos verificar se isso é verdade ou não. Ok? Até já. Voltando aqui às especificações da máquina. É uma moto com 160 cavalos. O que se vê, ou que se pode ver, que o motor tem uma vivacidade, pá, muito acima da média, não é? Isto a gente já pode considerar uma moto premium. Aí vê-se que é premium, devido à qualidade dos materiais, aqui à qualidade, à própria disponibilidade aqui do visor, do display, o próprio assento da moto, pá, tem até aquele aveludado, penso que é uma situação premium. Esta é a versão base, não tem tech packs nenhuns, nem quick shift. Tem modos de condução, neste momento vou em modo street. Ele tem vários modos de condução que depois mais à frente iremos explorar. Entretanto, vamos entrar aqui na nossa autoestrada ou via rápida, como vocês lhe quiserem chamar, para ver qual é a estabilidade dela, a velocidades de cruzeiro, dar aí um picozito sem abusar, que eu não gosto de abusar em motas que não são minhas, mesmo na minha também não abuso. Vamos ver como é que me sinto a nível de estabilidade e a nível de vibrações, ok pessoal? Até já!
E então acabamos aí agora a nossa incursão na autoestrada. O que é que eu vos posso dizer sobre esta incursão? Pá, a moto é muito estável. A proteção aerodinâmica, eu posso dizer que podia ser um bocadinho melhor, ok? E acho que este vidro não é o suficiente, pelo menos para mim, que tenho 1,81 m, levo aqui um bocadinho de coça no que confere ao vento. Outra situação que eu denotei é aqui algumas vibrações, nomeadamente no volante, a partir das 5.000, 6.000 rotações, sente-se aqui um ligeiro broá na direção, o que poderá ser incomodativo em viagens mais longas. Estou a denotar, não sei porquê, aqui alguma, ou seja, a nível da travagem, sinto que tenho que fazer mais força do que aquilo que eu acho que deveria ter que fazer, ou seja, tenho que afundar muito, ou seja, tenho que, nomeadamente, apertar muito a manete do travão da frente para ela começar, para eu denotar alguma travagem nela. Não sei se há alguma configuração que ela tem ou não, ok? Mas esta neste momento é a sensação que eu tenho na moto. A versão base dela, eu não sei se já disse, tem suspensão eletrónica. Este é o modelo já 2023. Tem uma coisa que eu acho que a concorrência não tem, que tem um sensor de aproximação de obstáculos, que é o quê? Quando vocês vão em modo de cruise control, este sensor detecta e faz o ajuste da velocidade, nomeadamente se detectar algum obstáculo à vossa frente, ok? O que é sempre uma mais-valia. Tudo que seja acessórios e tecnologia que ajuda à segurança, eu penso que isso é sempre uma mais-valia para nós, não é? Agora, claro que depois isso acarreta custos. Esta moto, eu posso já dizer que o preço base dela é 22.000, ou rondará os 22.500 euros. Já não é uma moto para todas as carteiras, ok? Agora vamos testar aqui o nosso paralelo, a ver se esta suspensão eletrónica dizem tudo que ela é e se ela filtra exatamente como deve filtrar. Ela filtra tudo muito bem. Eu posso já dizer, a nível de suspensão, se não é melhor, é das melhores que eu já andei. Nem GS, nem nada. Tudo notar, é que há alguns barulhos parasitas que eu não sei de onde é que eles vêm. Isto também é uma moto de test drive, como é óbvio, por isso as pessoas por norma abusam um bocadinho com estas motos. No meu caso, eu gosto de respeitar a propriedade dos outros, não é? E não estragar aquilo que não é meu. É uma moto de 160 cavalos, altura ao solo 849 mm. Eu tenho 1,81 m, chego com relativa facilidade ao chão com ela, ok? Eu faço sempre o termo de comparação com a minha moto.
e chego muito equiparado como é a Suzuki. Não tenho dificuldade, a gente encaixa aqui muito bem na moto. Opá, não estou habituado, não estou muito agradado. Opá, vou aqui com as pernas, entre aspas, e desculpando-me o termo, escachadas para andar na moto. Eu penso que isto ao fim de algum tempo começa a ser um bocado desconfortável em viagens mais longas. Opá, não, acho que a gente não devia levar as pernas tão abertas. Opá, isto tem aqui um volume imenso aqui à frente. Opá, que eu não estou, muito sinceramente, não estou habituado, ok? Opá, haverá pessoas que certamente não terão isto em consideração e será perfeitamente normal, e eu estou aqui um bocado melindrado com esta situação. Opá, vale o que vale, ok? Outra situação que eu notei, que depois posso-vos mostrar, é o descanso lateral. Opá, parece que fica numa posição muito vertical. Ou seja, e a moto também fica muito vertical. Qualquer coisa, qualquer jeitinho para o lado contrário, pá, a meu ver será suficiente para tombar a moto. Pá, eu achei estranho porque a KTM não tem o peso, entre aspas, a cheio da moto. Só tem no site, por menos da Norbox e nos sites oficiais que eu andei a ver, não tem o peso a cheio da moto. Ou seja, dizem 220 kg. Eu perguntei ao Vítor na Norbox, ao Vítor Quinta, já agora obrigado pela cedência. Já tinha este test drive agendado há algum tempo e só agora é que se proporcionou devido a mau tempos, e depois ele também teve aí um volume de trabalho acrescido, não deu para conciliar. Pá, mas o importante é que estamos hoje a testar a máquina. E ele disse mais ou menos que a moto pesará a cheio 230 kg. Opá, não sei se será isso. Eu penso que será mais qualquer coisa, porque só o depósito tem 23 litros. É outra coisa que eu também vos posso dizer. 23 litros de depósito. Pá, mas também é uma moto de consumo de 160 cavalos que irá consumir, embora dizem que estes motores KTM, entre aspas, até na brincadeira, que têm magia negra porque consomem pouco. Opá, as motas consomem aquilo que a gente lhes rodar, e também muitas das vezes a própria programação da moto pode influenciar nos consumos. Aí vocês perguntam, mas como assim influenciar em quê? As marcas podem programar as motas como bem entenderem, não é? E mostrar-nos aqui no display o que bem entenderem, não é? E a gente pode ficar com uma ideia muitas das vezes errada do consumo real. Para isso a gente terá que fazer sempre cálculos quando vai à bomba, atesta, vê os quilómetros que faz e nomeadamente faz as continhas e vê a média real da coisa, ok? Isto é uma moto, como eu já disse, 160 cavalos, por isso não contem com médias de consumos muito simpáticas. Nunca abaixo, a meu ver, dos 6, mas é como eu digo, ainda estou aqui a andar há pouquinho tempo, há sensivelmente meia hora, mais coisa, menos coisa. É incrível como é que uma moto destas não tem, por exemplo, ajuda à inclinação. Para ter ajuda à inclinação temos que adquirir o Tech Pack, quando a Suzuki já traz isto de origem. Vale o que vale. Quick Shift nesta moto também é só bem com o Tech Pack, que custará nomeadamente mais 1000 euros. É o que é. A sonoridade do motor, eu posso dizer que não me confere como eu esperava que me conferisse aquele sorriso. Não sei,
Pá, ela puxa, como é óbvio, mas a sonoridade parece... O som do motor acho que está muito abafado nesta moto. Ao contrário de outras motas que eu já conduzi, nomeadamente CF Moto, que vem com, dizem eles, com motores KTM, e a própria sonoridade daquela moto é diferente. Ela puxa, que é um espetáculo. Ela, como eu já disse, está toda configurada eletronicamente. Vocês não têm que se preocupar com nada a nível de ajustes, porque ela ajusta-vos tudo automático. Esta moto, para vocês terem uma ideia, está nem 1000 km tem 740 km. Vocês podem ver ali no odómetro. A hora não está correta e tem ali a trip 1. Depois tem quantas rotações, velocidade engrenada, autonomia. Depois vai aqui os modos. Isto comparativamente com outras marcas, por acaso é de fácil configuração, e a gente vai aqui a conduzir, claro que tem que ir com alguma atenção. Vou meter agora aqui no modo Sport. Tenho que meter o close throttle. Eles dizem, vou encostar aqui um bocado para mudar para o modo Sport. Acho que aqui dá. Ok. Chego com muita facilidade com os pés ao chão. Off-road. Tenho modo Sport, Rain, Off-road, Street. Eu ia no modo Street, vou ver se passa agora para o modo Ride Mode, Off-road. Isto não está fácil. Off-road, não quero off-road, road. Street, Sport. ABS Mode, Road, MTC On. Estão aqui ajudas. Ok. Back. Depois tem aqui o modo Back. Suspensões. Cruise Control. Dá para emparelhar depois os vossos telemóveis e tudo mais. A própria informação neste momento dá para configurar o que vocês querem meter no display. Ok, neste momento estou a andar, ele diz ali à volta de 1 hora, médias 5.7, nem é muito mau, digo já. Não é muito mau. Vamos continuar. Estava a dizer há bocadinho que não acredito que esta moto faça abaixo dos 6, mas lá está, a macumba da KTM consegue fazer consumos que nos surpreende. Agora vou aqui em modo Sport a ver o que é que a bicha vale, e ela, a KTM, a meu ver, a nível das programações, faz umas programações muito boas, que denota-se logo uma diferença. Ela há bocado no modo Street, vou-lhe dizer que parecia assim, para aquilo que a moto parecia assim um bocado pastelona. Neste momento, esqueçam, o modo pastel de nata foi-se à vida e veio o modo bruta e o modo fera aqui do animal. É que ela muda assim do dia para a noite. Deixa-me fazer aqui. Nota-se que o motor, eu vou deixar de propósito, a moto vai em quinta velocidade, se vocês podem ver. Claro que também vou aqui a descer um bocadinho,
60, 66, também vejo se não vem ninguém atrás, como é óbvio, isto, questões de segurança. Ou seja, eu agora rodo o punho e ela não se ressente nada, vai à vida dela. Vamos fazer ali uma paragem mais à frente para eu vos mostrar a máquina, ok? Até já! Então cá estamos, companheiros. Pá, se vocês verificarem aquilo que eu estava a dizer, este descanso lateral fica muito direito. Acho que a KTM poderia ter dado mais um bocadinho de inclinação para poder deixar a moto um bocadinho mais adornada, ok? Porque assim, qualquer terreno que a gente, opá, acho que tem tudo para ela poder capotar para o outro lado. É só a minha ideia. Outra coisa que eu denoto é devido aqui a esta largura imensa do depósito, ou dos depósitos, nós vamos com as pernas assim. Pá, quase 45 graus nas pernas, pá. Vamos com as pernas numa posição muito aberta. Não estou habituado, poderá ser problema meu, não sei. Porque ela tem os depósitos nas laterais. Ou seja, aqui por baixo é onde ela tem os depósitos. A estética vale o que vale. Opá, eu vou dizer que gosto da moto. Não é a nível estético das motas que eu possa dizer que gosto mais, mas é uma moto que está dentro do meu top 5 de motas com estética que eu gosto. Full LED, 2 discos brutais à frente, jante 19 à frente, alumínio, jante 17 atrás, alumínio. Opa, tem um escape brutal mesmo, pá, mesmo. Embora a sonoridade dele deixe aqui um bocadinho a desejar, ok? Estava à espera de outra, pá, para este motor de 160 cavalos, estava à espera de outra sonoridade. Aquilo, mais uma vez, aquilo que eu disse, a nível de banco, opá, vê-se que tem um banco premium, bastante largo, bastante confortável. Pá, isto é mesmo tipo antiderrapante, ou seja, vocês sentam ali o vosso rabo nem para trás nem para a frente, só se vocês quiserem efetivamente mexer é que mexem. Têm aqui um compartimentozinho onde guardam a chave e têm aqui uma tomada de 12 volts, ok? É uma chave keyless, assim como outras marcas, poucas, como outras marcas têm já implementado, nomeadamente a BMW. Vocês para acionar isto, sem isto, para desbloquear a moto, têm que carregar aqui e depois é que podem vir aqui e ligar a moto e ela vai-vos aparecer ali o display, e só neste momento e depois vocês podem guardar aqui a chave. Posso ligar aqui a chave, vou tirá-la da primeira, vou pô-la no neutro como está, e aqui, pá, eu gosto sempre de meter a mão na embreagem para facilitar o arranque. Ao contrário do que a Suzuki tem, que é o Easy Start, a gente só clica uma vez e ela faz tudo o resto, fica ali a moer até a moto a pegar. Esta aqui a gente tem que deixar com os dedos a pressionar aqui no start até ela começar. Ela está a avisar que tem o side stand, tem o descanso lateral. A nível de comandos, opa, é muito fácil e muito intuitivo. Ok, já achei estas manetes, já são umas manetes mais curtinhas,
por exemplo, comparativamente com o meu, acho que estas manetes são muito mais curtinhas, ok? Ou seja, dá-lhe, parece uma aparência mais esportiva. Gosto desta configuração dos espelhos, pá, dá uma boa visibilidade, já traz proteções de punhos, que é sempre uma mais-valia, full LED, opá, já traz aqui o rack atrás para a gente poder pôr uma top case, pá, e a sonoridade é aquilo que eu digo, ó. Opa. Estou habituado, pode ser culpa minha, estou habituado a outro tipo de sonoridade que não esta. Para desligar a moto, basta desligar aqui, ok? E agora, se quisermos, podemos fazer aqui. E ela bloqueia, ok? Já vos mostrei há bocado, tem o vidro é ajustável, tem aqui esta manete, uma manete de cada lado para ajustar o vidro. Eu penso que poderá ser ajustado com alguma facilidade em andamento, embora eu não recomendo, ok? Aqui é o tal sensor que ajuda a detecção quando vamos em modo cruise control, a detecção de objetos e de obstáculos à frente, e ela reduz ou mesmo faz o manuseamento dela para evitar o choque. Tenho ali 2 radiadores ali aparetados, tenho aqui umas entradas muito bonitas aqui a dar à frente. De extras, é isto que a moto traz, ok? Há coisas que, a meu ver, já devia ser inerente, ele já devia trazer de origem para o preço que a moto vale, mas não traz, ok, companheiros? É tudo extra. Até já. Então aqui está a máquina, companheiros. Opa, estou satisfeito com a moto na sua generalidade. Como tudo, é uma moto relativamente cara e que, a meu ver, devia trazer pequenas coisas como a ajuda à inclinação, ajuda ao arranque. Mais uma vez, acho que devia trazer certas determinadas coisas de origem, que não traz. Já traz descanso central, que é sempre uma mais-valia para estas motas. Um depósito de 23 litros que lhe dará mais ou menos uma autonomia de 350 km. O que é, a meu ver, bastante bom. Nomeadamente, ao que confere ao peso, acho que a marca tenta ocultar aqui um bocadinho o peso bruto da moto, não sei porquê, para tentar, se calhar, cativar mais gente para a moto, porque a moto de facto é imponente, ou seja, para quem olha para a moto de início, até impõe algum respeito. Eu digo respeito, não é medo, mas impõe respeito, porque inclusive eu, quando andei à procura de motas, e no stand onde eu, nomeadamente na Norbox, são representantes da KTM, andei-as a ver, e assim aquele primeiro impacto, para quem vem de baixas cilindradas ou médias cilindradas, eu posso vos dizer que é um impacto muito grande, e há muito boa gente que diz: não vou pegar numa moto daquelas, ou não vou testar uma moto daquelas, porque tem tudo para correr mal. E quando não é essa a verdadeira, ou não é verdade. Porque a moto, apesar da sua imponência, manobra-se muito bem, mesmo parada, ela manobra-se muito bem, e de facto, eu penso que o peso dela a cheio, só depósito, se é 220, só depósito 23 já faz 243 litros, fora óleos, fora mais algumas coisitas que possa ter.
Opá, apontei lá para a casa dos 245 quilos, 250 quilos, a cheio, não há volta a dar. Opá, não sei porque é que a KTM oculta estes valores, é política deles, não interessa. Eu posso-vos mostrar como é que eu me sento aqui na moto. Vou deixar isto aqui. Ou seja, pá, eu sento-me 1,81 m e sento-me com relativa facilidade na moto. Até chego mesmo bem com os dois pés ao chão. Ele também tem dois modos de posicionamento. Neste momento ele está no modo mais baixo e depois tem um modo mais alto. Se vocês me perguntarem qual é a posição, qual é a altura que ele fica no modo mais alto, eu não vos consigo dizer, ok? Pá, mas deve ficar mais ou menos nos 860, 865 mm no modo mais alto. Para aquele pessoal mais alto tem essa possibilidade. Eu com 1,81 m manobro a moto muito bem. Opá, chego-me com ela muito bem à frente, atrás. Até acho que a consigo manobrar melhor do que a minha Suzuki 1250 XT, muito sinceramente. Lá está, este depósito aqui é uma coisa, pá, vou aqui com as pernas muito abertas. Não gosto da posição, acho que a posição das pezeiras tem aqui uma posição muito alta, o que nos leva na condução da moto a levar as pernas mais fletidas do que eu gostaria, pelo menos no meu caso, ok? Levo as pernas um bocadinho mais fletidas, enquanto na KTM, na Suzuki, levo as pernas um bocadinho mais abaixo, ok? É essas diferenças, pá, de resto estou a gostar da moto. Vamos fazer umas curvas a ver como é que ela se comporta e já voltamos, ok pessoal? Até já! Tem uma coisa, esta moto, que eu gostaria de ter na minha, que é, por exemplo, sensor da pressão dos pneus. Mas se vocês me perguntarem se é uma coisa fundamental, opá, não. Mas é uma coisa que a gente nos evitaria de ir X vezes por mês a uma bomba de gasolina para ver a pressão dos pneus, não é? Se a gente tivesse essa informação logo disponível, ou se a moto nos fornecesse essa informação. Então vamos fazer agora umas curvas a ver como é que a moto se porta em modo Sport. A moto curva muito bem, tem uma embreagem bastante precisa e que nos confere bastante confiança a curvar, apesar de ter uma jante 19. Entramos agora aqui de rompante nesta estrada menos boa e ela absorveu relativamente bem as estocadas e nunca perde. Ou seja, eu tenho sempre a direção, consigo meter a direção sempre onde quer, ou seja, ela não foge. O que é muito importante a gente conseguir perfilar a direção sempre para onde a gente quer, sem ela fugir. Caso contrário, pá, tem tudo para dar mal, não é? É para isso que serve, para isso um dos principais fatores da suspensão. E ela manda-se muito bem. Estou bastante satisfeito com a moto. Já posso estar aqui ou dizer aqui as minhas conclusões finais da moto. É uma moto de 22 mil euros, de uma construção
fantástica, acima da média. Quem conhece a marca, não vou dizer nada de novo, é uma marca, ou são motas, vou-lhe dizer, ou como chamam dentro da indústria, motas temperamentais, no sentido de que, em todos os aspectos, são motas que têm uma vivacidade acima da média, mas também têm algumas maleitas, por assim dizer, um bocadinho fora da média para motas premium. Pá, nomeadamente, às vezes, custar mais um bocado a pegar, etc, etc. Quem anda minimamente informado relativamente às marcas sabe o que é que acontece. Eu sinto na moto muito ou relativamente confortável nesta posição em que vou, de notas pezeiras um bocadinho inclinadas para trás e um bocadinho mais levantadas, ou seja, como que confere uma posição, em vez de ser não a 90 graus, mas um bocadinho inclinada das pernas para trás e mais altas, ou seja, leva as pernas mais fletidas do que aquilo que eu estou habituado e que de certa forma me confere, para mim, uma melhor posição de condução. Mas isto vale o que vale, não somos todos iguais e a ergonomia de cada moto poderá adequar-se melhores a uns do que a outros. Eu estou a falar da minha questão, que tenho 1,81m e cerca de 93 kg, ok? O banco é confortável, não gosto destes depósitos, já disse e volto a reforçar, leva aqui as pernas muito abertas. O vidro à frente é regulável, como vocês já puderam ter dito, podia ser uns centímetros mais elevado, porque em autoestrada notei o vento a esbarrar-me no capacete, ou seja, o que eu, para minimizar essa situação, tenho que me baixar um bocado. De resto, são 22.300, 22.500 de moto, que vê-se que são produtos de qualidade. Estranha-me já não ter uma entrada USB, mas sim uma entrada 12 volts, não sei porquê. Tem duas posições à altura do banco, tem punhos aquecidos, tem bloqueio de segurança da moto, tem umas manetes mais curtinhas do que é habitual, proteções de punhos, KTM, suspensões eletrónicas. Está aqui uma panóplia de equipamentos para quem quiser uma moto, que eu vou lhe dizer, com pedigree e que tenha disponibilidade de gastar este dinheiro e que queira uma moto polivalente, que tu não tens de te preocupar com ajustes de nada, porque ela eletronicamente ajusta-vos tudo automático, vocês não têm que fazer esse exercício, porque já tem aqui os modos pré-definidos para vocês poderem andar em qualquer tipo de situações, desde fora de estrada, desde street, que será o normal, será tipo o road, o sport, o rain. E depois, mesmo assim, vocês conseguem configurar as próprias suspensões, se vocês quiserem, à vossa medida. Podem configurar tudo de modo fácil e eficaz, sem muito stress. Ao contrário daquilo que eu digo, e para mim a Honda nesse aspecto é ponto de referência, no que confere a complicações a nível de botões e tudo mais, e configurações, a KTM tem tudo muito fácil e muito acessível. Tem aqui um botão central que permite aceder aos menus, buzinas, e depois tem aqui as setinhas para cima, para baixo e para o lado. Muito fácil. Tem aqui um botão que acho que muitos deviam ter, que é o return, cruise control. Ok, tudo muito fácil. Display também apresenta a informação toda
que chegue e que baste e que pode ser configurável por vocês para mostrar a informação que vocês bem entendem ou que vocês sentem necessidade de mostrar. Por isso é uma moto muito completa que, a meu ver, vos vai conferir prazer em grandes viagens. Apesar de eu ter notado alguns barulhos parasitas nesta moto, mas como eu digo, é uma moto test drive, não posso ter em consideração todos os modelos. Estas por norma levam um bocadinho mais de coça. Pá, gosto muito deste display a cores enorme, brutal, de fácil leitura. Opá, e na grande generalidade estou muito agradado com a moto, ok? Por isso, a moto está disponível na Norbox para testar, quem quiser, pá, que a gente para lá, ligue para lá, manda um e-mail para lá, e pá, quem tiver o prazer de andar com uma moto destas e testar uma moto destas, opá, que ligue para lá, para a Norbox, ok? Que entre em contacto. Por isso, na minha grande generalidade, se eu compraria esta moto, pá, poderia comprar se tivesse essa disponibilidade financeira e se não tivesse uma Suzuki V-Strom 1050 XT, como é óbvio. Pá, não quero dizer que não mude por uma destas, futuramente, quiçá, mas de momento não está nos meus objetivos, ok? Espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like e tchauzinho!